A grande batalha que está sendo travada no negócio da música, o Spotify está em pleno modo de controle de danos, à medida que a crescente revolta dos artistas, que estão retirando as suas músicas da plataforma de streaming depois de a hashtag Delete Spotify ter se tornado viral, os músicos do Spotify recebem muito pouco, o podcaster no topo do Spotify quebrou o seu silêncio. Me desmotivei e peço desculpa ao príncipe Harry e à Meghan. Tudo isto causou muita controvérsia no Spotify, que apostou a quinta nos podcasts. Começamos esta empresa quando eu tinha 23 anos, este é Daniel Ek, fundador do Spotify, e em 2006 estava tendo uma crise de um quarto de vida, pois sabia que devia ser incrivelmente feliz. A maioria das noites era de festa e ele até tinha comprado uma Ferrari, mas em poucos meses sentiu que a sua vida tinha perdido todo o sentido. Daniel sempre foi um viciado em trabalho. Com apenas 13 anos, começou o seu primeiro negócio enquanto vivia ainda na casa dos pais. Vendeu seu primeiro site por $200, e aos 18 anos, já cobrava $5.000 por site. Recrutou outras crianças da sua escola para o ajudarem, subornando-os com jogos de videogame e, em breve, Daniel tinha uma equipe inteira trabalhando para ele. Essa ideia foi abandonada quando ele percebeu que competir com a Google não era uma boa ideia. No entanto, Daniel ia tentar várias ideias de negócio diferentes, a maioria das quais nunca deu certo, mas quando tinha 20 e poucos anos, ganhou o jackpot e vendeu um dos seus negócios a uma empresa chamada Trade Doubler por um valor estimado em $1 milhão, o que nos leva de volta à crise dos 25 anos. A noite estava passando e Daniel precisava de um novo sentido para sua vida. Decidiu que queria usar o dinheiro que tinha ganho com a venda do seu negócio para se concentrar numa ideia ainda maior, queria revolucionar a indústria da música. Entretanto, ao mesmo tempo que tudo isto acontecia, um serviço chamado Napster tinha se tornado extremamente popular, permitindo que as pessoas partilhassem facilmente arquivos entre si. Antes de as editoras discográficas processarem o Napster até ao esquecimento, mas o problema era que surgiram inúmeras aplicações semelhantes, como o Casario Limevire, juntamente com sites como Pirate Bay. Era evidente que, agora que esta tecnologia peer-to-peer estava disponível, a indústria da música não ia conseguir parar o compartilhamento de arquivos online. Mas também se notou de que tudo isto estava tendo um impacto muito negativo na indústria da música e que as vendas de discos estavam diminuindo todos os anos, pelo que Daniel pensou que a solução seria criar um novo serviço que fosse ainda melhor do que o Napster, mas que permitisse aos músicos e às editoras ganhar dinheiro com a sua música. Daniel imaginou uma plataforma onde se pudesse aceder instantaneamente a toda a música do mundo e que fosse legal. Assim, nasceu a ideia inicial do Spotify. Daniel estava confiante de que seria uma experiência vantajosa para todos, uma experiência melhor para os utilizadores e uma forma de salvar a indústria musical da ameaça da pirataria. Daniel juntou-se a um amigo seu, chamado Martin, que se tornou cofundador do Spotify, e juntos passaram o verão de 2006 tentando recrutar os melhores programadores que puderam encontrar. Antes de irem às editoras discográficas tentar negociar acordos de licenciamento para os direitos musicais, pensaram que precisavam criar um protótipo funcional dos seus produtos. Por isso, ironicamente, embora a ideia do Spotify fosse ajudar a evitar a pirataria, inicialmente uma equipe do Spotify descarregou centenas de milhares de músicas ilegalmente para poder trabalhar no desenvolvimento do Spotify e criar um protótipo funcional cheio de música. Por isso, piratearam milhões de dólares de música gratuitamente. Nesse verão, a equipe trabalhou freneticamente para criar os clientes do Spotify. Trabalhavam longos dias e noites no escritório e, quando acabavam o trabalho, ficavam muitas vezes para trás para jogar pôquer ou matraquilhos. Era profissional, elegante e tinha um excelente motor de busca e funcionalidades de listas de reprodução. Havia páginas para artistas e álbuns, por isso estava tudo muito bem organizado e, o mais importante de tudo, quando se clicava numa canção, a música começava a tocar quase instantaneamente, o que era muito importante, porque as velocidades da internet eram muito mais lentas naquela altura, mas a equipe tinha o concebido de forma que os arquivos de música fossem essencialmente descarregados em pequenos pedaços enquanto se ouvia. Assim, depois de terem construído a plataforma, enviaram convites para a versão beta para obter feedback de outras pessoas e todos os que utilizaram o serviço adoraram. Daniel também estava entusiasmado com o produto, mas também estava extremamente estressado. O que ele não tinha dito à sua equipe era que as negociações com as editoras discográficas para utilizar ilegalmente a sua música não estavam correndo muito bem. As editoras discográficas que dominam a indústria da música são conhecidas como as três grandes, a Sony, a Warner e a Universal. Conseguir que as três aderissem era crucial para o sucesso do Spotify, por isso Daniel tinha viajado por todo o mundo para várias reuniões.
Explicou a ideia de música gratuita financiada por anúncios e que as editoras discográficas receberiam uma grande porcentagem de todas as receitas publicitárias geradas, mas assim que as editoras discográficas ouviram a palavra gratuita perderam o interesse, por vezes até se zangaram. Detestavam um modelo de negócio que consistia em ganhar dinheiro com anúncios em vez de as pessoas comprarem efetivamente a música. Disseram que queriam um preço fixo por cada vez que uma música fosse transmitida para o Spotify, o que poderia ser desastroso, pois não havia qualquer garantia de que as receitas da publicidade cobrissem esse preço, mas Daniel sabia que tinha de fazer alguma coisa, pois o dinheiro do Spotify estava acabando. A sua equipe tinha construído um excelente produto, mas começava a parecer que o negócio morreria antes mesmo de o poderem lançar, mas à última hora encontraram um compromisso: o Spotify acrescentaria também uma versão paga do seu serviço por uma taxa mensal, fixa. Também concordaram que as editoras discográficas e as editoras de música ficariam efetivamente com cerca de 70% de todas as receitas geradas, juntamente com uma grande parte das ações do Spotify. Se este ia ser um modelo de negócio sustentável, só ficariam com 30% das receitas. Será que isso seria suficiente para cobrir todos os seus custos? A boa notícia era que o Spotify tinha agora os direitos de utilização de música na maior parte da Europa. As negociações para outras partes do mundo, como os Estados Unidos, iriam arrastar-se por mais alguns anos, mas finalmente em outubro de 2008 a equipe do Spotify iniciou então um processo chamado Big Clean, no qual eliminou todas as músicas ilegalmente pirateadas do seu serviço. Nesse momento, o Spotify deve ter acreditado que as suas preocupações com a indústria musical tinham finalmente terminado, mas isso estava longe de ser verdade. Ao longo dos anos, a indústria musical ameaçava regularmente retirar as licenças do Spotify se este não fizesse as alterações que pretendia. Queriam, por exemplo, remover funcionalidades da versão gratuita da aplicação para garantir que mais pessoas aderissem à versão paga, que era muito mais rentável para os engenheiros do Spotify. Era incrivelmente irritante ter de piorar deliberadamente o seu produto gratuito, mas as editoras discográficas tinham tanto poder sobre eles que não tinham escolha. Daniel tentou negociar uma parte ainda maior do dinheiro para si mesmo, embora o Spotify ainda não fosse lucrativo. No entanto, não era apenas uma gravadora que o Spotify estaria em uma batalha constante com muitos artistas individuais que falaram contra a empresa também e alguns retiraram completamente seus catálogos de música do Spotify, incluindo Metallica, Pink Floyd, The Beatles e Bob Dylan. Ao longo dos anos, vários outros músicos viriam a criticar publicamente o Spotify. Quanto pagava aos artistas, Taylor Swift foi um exemplo notável que, em 2014, afirmou que o Spotify estava desvalorizando a música e retirou todas as suas canções da aplicação. A questão é que, na verdade, não era o Spotify que pagava aos artistas, mas sim os seus acordos privados com as editoras discográficas, mas é verdade que os artistas estavam provavelmente em pior situação. Os problemas para os artistas agravaram-se ainda mais com a quantidade de streams falsos que aconteciam, em que os forwardsters usavam as streaming fars para reproduzir certas músicas repetidamente para aumentar a sua cota nas receitas do Spotify, o que retirava dinheiro dos artistas genuínos. Estima-se que os streams falsos possam estar custando aos artistas $300 milhões por ano. Mas como o Spotify mantém os seus 30%, de qualquer forma, inicialmente não pareceu fazer muito para lidar com esta questão, mas por muito infelizes que os artistas estivessem, aqueles que abandonavam o Spotify normalmente regressavam quando se apercebiam que era melhor receber pelo menos alguns royalties do que nada, porque a realidade era que o streaming tinha vindo para ficar. Só aumentou quando o Spotify fez um acordo com o Facebook para integrar o Spotify na sua plataforma e, depois, fez acordos com fornecedores de banda larga para incluir testes do Spotify nas suas assinaturas de internet, o que fez com que as vendas aumentassem ainda mais. Além disso, o Spotify tinha um truque de marketing inteligente quando se expandia para novos países, exigindo muitas vezes um convite para aderir inicialmente, o que criava escassez e entusiasmo em torno do lançamento, apesar de haver tantos convites. O marketing funcionou e, em 2011, o Spotify tinha 1 milhão de assinantes pagantes. No entanto, havia ainda um grande problema: o Spotify não era realmente rentável e alguns começavam a questionar se alguma vez ele seria. Era evidente que o Spotify era popular, mas a grande questão que se colocava era se o Spotify era realmente um negócio viável. O lançamento da Apple Music era uma ameaça particularmente grande e não ajudava o fato de a Apple ter uma grande influência sobre o Spotify. Por exemplo, a Apple parecia estar deliberadamente a tornar muito difícil e lento para o Spotify obter atualizações da sua aplicação aprovadas na loja de aplicações. A Apple era um dos concorrentes do Spotify, mas também havia outros concorrentes na guerra do streaming, como o Tidal,
que tinha fortes laços com artistas musicais, e por isso, vários grandes artistas começaram a colocar a sua música exclusivamente no Tidal. Depois, havia gigantes tecnológicos como a Google e a Amazon entrarem no streaming de música e até o YouTube lançou o YouTube Music. O Spotify manteve a sua liderança, em grande parte graças à sua opção gratuita financiada por anúncios. Na verdade, estava perdendo dinheiro com este nível gratuito, uma vez que 90% das receitas provinham das assinaturas pagas, mas a opção gratuita era muito eficaz para atrair novos utilizadores que mais tarde se convertiam na assinatura mensal, mas o problema geral continuava sendo claro. Se todos estes serviços de streaming ofereciam basicamente a mesma música ou os pontos de venda exclusivos do Spotify e não só isso, mas o que aconteceria se as editoras discográficas mudarem de ideias e retirarem as licenças do Spotify? O Spotify precisava de mais influência e diferenciação. A boa notícia para o Spotify é que Daniel Ek tinha duas soluções. A má notícia é que ambas acabariam por causar muita controvérsia. A primeira é que, por volta de 2019, o Spotify começou a investir fortemente em podcasts. Para adquirir conteúdos, incluindo acordos exclusivos com Obama, DC Comics e Joe Rogan, também compraram a plataforma de podcasting Anchor por cerca de US$100 milhões. A ideia era simples, o Spotify queria começar a possuir o próprio conteúdo, o que não só significava que o Spotify teria algum conteúdo exclusivo que as pessoas não poderiam obter em nenhum outro lugar, mas também significava que o Spotify pagaria menos receitas às gravadoras e músicos se os usuários passassem mais tempo na plataforma. A segunda solução para o Spotify se diferenciar da concorrência e ganhar mais influência sobre as editoras discográficas foi que o Spotify começou a concentrar-se muito mais na oferta de uma experiência musical personalizada. Inicialmente, o principal objetivo do Spotify era facilitar a procura da música que já conhecíamos, mas cada vez mais o Spotify mudou seu foco para a personalização e a descoberta de novas faixas, razão pela qual começou a investir fortemente na aprendizagem automática. Em 2015, lançaram a Descobertas da Semana, uma lista de reprodução personalizada que é atualizada todas as semanas com recomendações de música adaptadas para cada utilizador, o que provou ser incrivelmente popular, pelo que o Spotify passou a introduzir várias outras listas de reprodução personalizadas, como radar de lançamento de novas músicas, mas eis que, ao controlar as listas de reprodução, o Spotify ficou subitamente com muito mais poder e começaram subtilmente a afastar ligeiramente os ouvintes da música pertencente às grandes editoras e escolher músicas cujo licenciamento lhes era menos dispendioso. Os algoritmos de recomendação personalizada eram tendenciosos em relação à música cujo licenciamento era mais barato para o Spotify ou a música que lhes dava uma porcentagem mais elevada da partilha de receitas. 50 artistas desconhecidos cuja música era tendência em algumas das maiores listas de reprodução do Spotify. No total, as faixas foram reproduzidas mais de 500 milhões de vezes, mas o problema é que os artistas não eram reais. Se procurarmos o nome deles, não tem redes sociais nem presença online, apenas algumas canções no Spotify com grandes quantidades de streams. É um serviço muito utilizado pelos YouTubers, aliás, eu próprio utilizo, mas, ao adicionar estas faixas às listas de reprodução e ao aumentar artificialmente a sua proeminência na aplicação, o Spotify teria de pagar menos dinheiro às editoras discográficas e aos músicos. Tinham ganho o direito de lá estar e a diluir ainda mais as suas receitas de streaming. Além disso, tudo isto foi tornado ainda mais sombrio pelo fato de um dos primeiros investidores do Spotify também ser proprietário de parte da Epidemic Sound. A inteligência artificial, que para o Spotify seria outra forma de deter os direitos sobre a música, permitiria que não tivessem de pagar tanto aos artistas, e assim, aumentar enormemente as suas margens de lucro, colocando alguma música nas suas listas de reprodução populares. A indústria da música, se decidirem iniciar a carreira de um artista desconhecido, podem literalmente catapultá-lo para o sucesso imediatamente, adicionando as suas canções a determinadas listas de reprodução e, por outro lado, podem suprimir o alcance de outros artistas, por exemplo, começaram a reduzir o alcance de canções que contêm discursos de ódio e, essencialmente, baniram das suas listas de reprodução determinados artistas que estiveram envolvidos em controvérsias, como aquele sobre o Spotify da chorador tornou o público mais, na maior parte das vezes, não fazemos ideia de quem é que o Spotify está promovendo artificialmente ou reduzindo a exposição de um artista, pelo que pode não parecer à primeira vista, mas o Spotify mudou drasticamente desde o seu início. Daniel queria originalmente criar uma biblioteca de música gratuita financiada por anúncios, mas agora Daniel descreve a empresa como uma camada tecnológica entre fãs e artistas. Os ouvintes pagam para ter acesso à música e os artistas pagam para chegar ao seu público. Por exemplo,
As editoras pagam agora ao Spotify para serem incluídas nas listas de reprodução e pagam mais dinheiro para obterem classificações mais elevadas nessas listas. Basicamente, o Spotify deixou de ser apenas um distribuidor de música e passou a ser uma plataforma que controla a música. De fato, em 2017, a Billboard nomeou Daniel Ek como a pessoa mais poderosa no mundo da música. Claro que, apesar de o Spotify ter recuperado alguma influência, isso não significa que os problemas do Spotify tenham acabado. A aquisição do podcast de Joe Rogan pelo Spotify já criou várias reações negativas. Milhões de dólares por um podcast, apesar de receberem apenas frações de um centavo por cada streaming da sua música. Depois, algumas pessoas ficaram furiosas por o Spotify ter sido mandado embora do podcast do Joe quando o Spotify retirou vários episódios do seu catálogo, mas depois outras pessoas ficaram furiosas por o Spotify não ter retirado certos episódios dos podcasts do Joe que diziam ser anti-vax, o que fez com que mais artistas retirassem a sua música da plataforma. Os lados ficaram zangados, mas, em última análise, independentemente do que se pensa do Spotify, é evidente o enorme impacto que teve. Quando pensamos na história da música, podemos ver a transição do vinil para cassete, para o disco, para o leitor de MP3, e agora, para o streaming. O streaming tornou-se a maior fonte de receitas da indústria musical. O que é realmente interessante é que o novo objetivo do Spotify de se tornar um centro online para podcasts foi tentado há quase 2 décadas por uma pequena empresa chamada Audio, que se tornou no Twitter. Nos vemos no próximo vídeo, vocês são minhas lendas. Não se esqueçam de deixar seu like e se inscreverem no canal para não perderem nenhum vídeo. Até a próxima.